Shalom, queridos! Hoje nós vamos falar sobre a festa de Hanukkah. A palavra Hanukkah significa inauguração, dedicação, consagração. É por isso que lá em João 10, nos versos 22 e 23, nós lemos: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Yeshua passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os acontecimentos que deram origem à festa de Hanukkah, eles estão relatados nos livros de 1º e 2º Macabeus, nos livros apócrifos, e também nos escritos do historiador Flávio Josefo. Essa festa aconteceu no período intertestamentário. Em 2 Macabeus 10, versículo 8, diz assim: decretaram por um edito público a toda a nação judia que esses mesmos dias fossem solenizados em cada ano. Então, queridos, assim como na festa de Purim, Hanukkah não está entre os Moedim, entre as 7 festas estabelecidas pelo Senhor em Levíticos 23. Porém, essas duas festas são muito importantes, elas têm algo em comum. Nos acontecimentos que deram origem a elas, nós vemos o espírito do anticristo, o espírito antissemita se levantando. Um espírito que persegue um povo sacerdotal, um povo adorador, um povo que profetiza, que traz a luz e que anuncia o Messias ao mundo. Então, se nós formos parar para refletir, nós vemos que o espírito antissemita e o espírito do anticristo, na verdade, eles não são opostos, eles andam lado a lado. A história nos conta que por volta do ano 333 a.C., Alexandre o Grande ele conquista o mundo e ele estabelece o Império Grego em Jerusalém, e toda a cultura grega, incluindo o humanismo, o helenismo e principalmente o paganismo, a idolatria, é trazida naquela região. Por volta do ano 200 a.C., o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém, foi profanado por um decreto de Antíoco IV. Vamos ler em 2 Macabeus 6, do verso 1 ao 9. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, para banir as leis de Deus da cidade. Mandou também profanar o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter Olímpico e consagrar o Monte Gerizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche de mal. O templo encheu-se de lascívias e orgias dos gentios, que se divertiam com meretrizes, unindo-se às mulheres nos atos sagrados e introduzindo coisas proibidas. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pelas leis. Não se permitia mais guardar os sábados e a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual e, por ocasião das festas, em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroados de Hera. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação nos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Queridos, que relato terrível, que horror, queridos, que relato terrível e brutal. Não é à toa que nós vemos que o inimigo não queria que o povo de Israel continuasse guardando o Shabat e as festas, porque nós sabemos, o Shabat e as festas, eles profetizam, eles falam, apontam para o verdadeiro Messias. E se o inimigo não consegue nos forçar a parar de guardar o Shabat e as festas, ele vai trazer mentiras, ele vai trazer sutilezas para substituir as verdades. E o pior é que nós, como povo de Deus,
nós caímos nessas armadilhas. Na história de Hanukkah, nós vemos um pequeno grupo de remanescentes que se levanta como verdadeiros guerreiros. Eles são chamados os Macabeus. Eles eram os Koanim, os sacerdotes do templo. E eles se levantam como uma força de resistência. Vamos ler em 2 Macabeus 10, do verso 1 ao 8. Sob a proteção do Senhor, Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Destruíram os altares que os estrangeiros haviam edificado na praça pública, como também os troncos sagrados. Após terem purificado o templo, erigiram outro altar para os holocaustos. Utilizaram uma pedra para tirar faíscas das quais eles se serviram para oferecer os sacrifícios após 2 anos de interrupção. Queimaram o incenso, reacenderam as lâmpadas e recolocaram os pães da proposição. Feitas essas coisas, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que não mais os entregasse a semelhantes calamidades, mas, se recaíssem nas ofensas, que corrigisse com brandura, sem entregá-los às mãos das nações ímpias e bárbaras. Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Kislev, que eles o purificaram. Prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, como na ocasião da festa dos tabernáculos, recordando-se de que, pouco antes, na ocasião dessa festa, habitavam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. Foi assim que, levando ramalhetes, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos àquele que lhes havia concedido a dita de purificar o seu templo. Decretaram por um edito público a toda a nação judia que esses mesmos dias fossem solenizados em cada ano. Então aqui nós estamos para relembrar esses acontecimentos tão importantes que nos ensinam muito. Foi um pequeno grupo que se levantou, assim como Davi se levantou contra Golias. Um pequeno grupo se levantou contra um grande império. E agora, o que nós podemos aprender? Quais as lições que nós tiramos desses acontecimentos da história? Nós vemos que o espírito do antissemitismo, o espírito do anticristo tem crescido nesses dias. E como nós vamos nos posicionar? Nós vamos deixar com que essas influências venham com as suas sutilezas e mentiras para profanar o nosso templo, a nossa mente? Ou nós vamos nos posicionar, vamos dedicar o nosso templo, consagrar o nosso templo, o nosso entendimento, nos alimentando da palavra, sendo cheios do Espírito, para estarmos fortes para resistir a essas forças do mal? Nós sabemos que foi um grupo pequeno dos macabeus que se levantaram e resistiram. Muitos apostataram da fé, muitos não conseguiram permanecer e resistir. Nós sabemos que não é fácil, mas Deus nos capacita. Vamos ler em Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Queridos, as coisas são estreitas para Israel, sempre foram, nunca foi fácil para Israel. Mas também nós sabemos que para aqueles que são enxertados na oliveira, também não tem sido fácil e não será. Por isso nós temos que estar unidos como um só corpo, mas principalmente unidos à verdade, à palavra de Deus, que é Yeshua HaMashiach. Mais um texto que eu quero ler com vocês, Zacarias 9:13. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Mais um texto, vamos ler para que nós nos alimentemos com a palavra de Deus. 2 Coríntios 10, 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência do Messias, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Queridos, vamos influenciar com a verdade.
Não vamos aceitar aquilo que vem a nós de bandeja, mas vamos voltar para a palavra de Deus. Queridos, andemos de acordo com a verdade, com a palavra de Deus. Busquemos, nesse período das festas, busque estudar, busque a verdade, busque a fonte, busque orar e ter a confirmação do Espírito Santo. Busque se dedicar nesse tempo. Amém? Muito obrigada por participarem conosco. Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, nós te agradecemos por esse período de Hanukkah. Nós te agradecemos por aqueles que antes de nós foram mártires, foram fiéis, Senhor. E que nós podemos receber essa herança, Pai. Uma herança de resistência, de amor a Ti, de amor ao Teu templo, de amor à Tua presença, de amor à Tua palavra, Senhor. Pai, nos ajuda a sermos fortes guerreiros, Pai. Guerreiros bíblicos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece nesse tempo, Pai, que estamos agora podendo nos encher, Senhor. E quando chegar o dia mau, Senhor, que nós possamos permanecer firmes, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós abençoamos vocês aqui de Israel. Shalom, shalom.